Ao longo de 6 anos, estudando e me aprimorando, aprendendo, trazendo conhecimento para o mundo dos investimentos, não somente para eu aproveitar os conhecimentos que eu fui atrás de ter, mas para compartilhar com outras pessoas, como eu estou fazendo agora, eu entendi que existem alguns perigos do mundo dos investimentos que muitas das vezes é camuflado de algo benéfico, porque existem categorias de investidores que o intuito deles é apenas lucrar com a ingenuidade de um investidor iniciante. Isso acontece muito, principalmente nos dias atuais. Então, pensando nisso, eu resolvi compartilhar aqui alguns perigos que eu venho observando e que eu venho comprovando que se torna um veneno para quem está iniciando nesse mundo dos investimentos, para quem já iniciou, mas ainda tem muitas dúvidas sobre investimentos e acaba caindo na lábia de pessoas que já estão mais capacitadas, já se especializou mais, tem um conhecimento maior sobre o assunto e aí aproveita-se de pessoas que estão iniciando ainda nessa jornada, querendo multiplicar o seu patrimônio, crescer o seu patrimônio e aprender sobre os investimentos. Então, pensando nisso, eu já vou iniciar no primeiro fator, que é diversificar a sua carteira de início. Eu acredito que quando você coloca vários ovos em várias cestas diferentes, porém você tem pouco para, para fazer isso, como por exemplo, se você tem inicialmente agora 100 a 200 reais para investir, não cabe você estudar e se aprofundar sobre um ativo específico, como por exemplo, vamos supor que você já ouviu muito sobre investimentos, então você já entende como funciona a renda fixa e a renda variável. Entende-se que renda fixa, você vai ter ali um valor fixo pré-estipulado para receber no prazo final, ou seja, a tua rentabilidade ela já vai estar pré-estabelecida assim quando você fizer o teu primeiro aporte. Já a renda variável, não. A renda variável, o dinheiro que você põe lá, ele pode tanto valorizar como ele pode desvalorizar. E aí, entendendo isso, você começou a criar um apreço sobre os fundos imobiliários, mas também sobre o Tesouro IPCA e sobre o Tesouro Selic. E aí você tem 200 reais para investir todos os meses. E aí você diz, eu vou diversificar minha carteira, colocando um pouco nos fundos, colocando um pouco no Tesouro IPCA, colocando um pouco no Tesouro Selic. Se você parar para refletir e pensar um pouco mais aprofundado, você está diluindo o teu patrimônio e não trazendo uma valorização a ele. Ainda que você queira encontrar o risco e o retorno ali, achar um equilíbrio de trazer segurança, mas também rentabilidade, no início eu digo que o ideal é você focar em um desses. Como, por exemplo, se você escolher os fundos imobiliários. E aí você começar a estruturar as tuas estratégias, os teus métodos da tua maneira. Então, esse primeiro perigo é você acreditar que diversificar demais vai te trazer segurança. Quando diversificar demais vai fazer com que demore você chegar a um ativo que te traga satisfação, ou seja, chegar em um valor de rentabilidade e de capital investido que te traga uma satisfação. Então, nesse primeiro período aí inicial, você está iniciando, que você já iniciou, foque no máximo em 2 ativos, seja ele somente de renda fixa ou seja ele somente de renda variável, ou para trazer um equilíbrio, seja um de renda variável e um de renda fixa. E aí a gente vai para o segundo tópico, que é acreditar que você precisa de um especialista que tenha um conhecimento mais elevado que você para cuidar do seu capital, do seu dinheiro. Quando isso não é verdade, quando você resolve colocar o teu dinheiro na mão de terceiros para cuidar, você se abstrai de aprender, de estudar
de se aprimorar ao longo dessa jornada. Então, o que eu digo é: não pense em colocar o teu dinheiro na mão de especialistas mais capacitados que você, neste momento, porque ao longo do tempo você vai se capacitando de acordo com o conhecimento que você vai se aprofundando e buscando a ter. Busque agora estudar. Então vamos supor que você escolheu o Tesouro IPCA e aí você também escolheu os fundos imobiliários. Eu vou falar aqui resumidamente um pouco sobre eles para que você se aprofunde até um pouco mais sobre o assunto. O Tesouro IPCA, ele tem duas categorias. Ele tem o Tesouro IPCA com juros semestrais e tem o Tesouro IPCA mais com vencimento para certos períodos. Ambos os fatores, tanto com juros semestrais quanto esse IPCA+. O Tesouro IPCA, ele é atrelado à inflação, então tende que os investimentos que você faça no Tesouro IPCA vençam da inflação. Já o Tesouro IPCA com juros semestrais, ele é mais voltado para quem já está vivendo de renda, ou seja, você ali foi construindo a tua segunda aposentadoria com investimentos ao longo dos anos, ao longo de 5, 10, 15 anos, 20 anos, e aí você se vê num momento de que agora é momento de você usufruir de todo o patrimônio que você construiu e não mais ficar injetando dinheiro naqueles investimentos. O Tesouro IPCA, ele é indicado para isso, que você ponha lá um montante considerável para que a cada 6 meses os juros que ele te retornar consiga ali você ter uma renda passiva mensal razoável. Então, por exemplo, você conseguiu ali botar cerca de 1 milhão no Tesouro IPCA. E aí ele vai rendendo ali talvez 1% ao mês, que totaliza 12% ao ano. Acredite que é possível você encontrar Tesouro IPCA que te entregue 1% ao ano, ainda é possível, porque a nossa taxa Selic atual ela está em 15%. Então você fez isso porque você já tem um patrimônio bem estipulado ali que você consiga já viver de renda. Aí a cada 6 meses ele vai pegar aquele rendimento e jogar para a tua corretora, ou então direto lá no site do Tesouro Direto, que você consegue investir por lá. E aí você vai dividir em 6 parcelas, que ao longo de 6 meses você vai usufruindo um pouco de cada pedaço que esses rendimentos retornaram para você. Assim funciona o Tesouro IPCA com juros semestrais e o Tesouro IPCA+. Agora, voltando lá para os investimentos de renda variável, que são os fundos imobiliários, os fundos imobiliários, eles têm 3 categorias. Então, a gente tem os fundos imobiliários de papel, temos os fundos imobiliários de tijolos e temos os FOFs. Os fundos imobiliários de papel, eles são mais indexados a CRI, a CRA, a LH, a debêntures, a investimentos, se você parar para analisar, de renda fixa, porém sendo um investimento de renda variável. Então pense aqui comigo. Se é um investimento de renda variável atrelado a alguns indicadores de renda fixa, porém a renda fixa, quando a Selic sobe, ela sobe, quando a Selic desce, ela desce também a sua rentabilidade, esses investimentos de papel, eles oscilam mais do que os investimentos de fundos de tijolos, como, por exemplo, os investimentos em shoppings, em indústrias, em lajes corporativas. Os investimentos de fundos imobiliários de papel, eles trazem um risco a mais do que os fundos imobiliários de tijolos. Como eu disse, os fundos imobiliários de tijolos, eles são ali indexados ao segmento de logística, shopping, lajes corporativas, hospitalar, galpões logísticos. E nesse lado aqui dos investimentos de tijolos, a gente encontra nos galpões logísticos
grandes deliveries, grandes empresas exportadoras, como, por exemplo, o Mercado Livre, a Shopee, em shoppings renomados do nosso país, dos nossos municípios, onde os investimentos em shoppings, difícil é você encontre um único shopping nesse investimento de shopping. Então, existe diversos shoppings dentro de um único ativo. E também encontramos os FOFs, que são os fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Ou seja, da categoria fundos de papel, fundos de tijolos e os FOFs, também encontramos os híbridos. Os híbridos são aqueles fundos imobiliários que têm ali indexado mais apurado os fundos de papel, mas tem um pouquinho ali dos fundos de tijolos. E os fundos de tijolos que têm ali mais apurado os seus fundos logísticos, shoppings, lajes corporativas, industriais, mas também tem um pouquinho ali dos fundos de papel. Então, quando você começa a estudar e se apurar nesse mundo, você entende que, já que os de papel eles trazem um risco a mais, mas uma rentabilidade maior, e os fundos de tijolos eles trazem um pouco mais de segurança, mas a sua rentabilidade é melhor, eu vou trazer um equilíbrio entre um e outro para que eu tenha rentabilidade e segurança. Quando você coloca o teu capital na mão de especialistas, você acaba se abstendo de aprender sobre esse mundo dos investimentos. Então, você acaba deixando de aprender como funciona o investimento que você escolheu para si, seja ele de renda variável ou seja ele de renda fixa. Mais indicado é que você se aprimore, que você vá atrás de conhecimento e vá evoluindo ao longo do tempo os seus investimentos, vá saindo de um investidor conservador por não saber como funciona para um investidor moderado e, quiçá, um investidor arrojado que saiba investir com estratégia, com métodos e entendendo que rentabilidade ela é atrelada a risco. Então, quanto maior for a rentabilidade, maior é o risco que você vai ter do seu patrimônio ali em si. Um terceiro tópico aqui dessa jornada é você ter um planejamento financeiro. Como eu disse, você precisa entender no planejamento financeiro, porque senão ele se torna um risco até mesmo para os seus investimentos. Você precisa entender quanto vai para os teus investimentos, quanto vai para as tuas despesas fixas mensais, quanto vai para as suas despesas variáveis e o que fica para você como lazer. Então, se você começar a administrar e ter um planejamento financeiro ali mensal, onde você consegue montar a tua planilha até mesmo com um papel e caneta, dizendo que X valor é de despesas fixas, X valor é de despesas variáveis, X valor é para os meus investimentos e X valor para eu gastar com algum tipo de lazer, mesmo que seja básico. E lembrando aqui entre parênteses que se você conseguir deixar um pequeno pedaço aí para uma reserva de emergência ou para estudos contínuos, melhor é porque você vai aprimorando o seu conhecimento, você vai adquirindo habilidades novas ao longo do tempo. Então, o planejamento financeiro mensal, caso você não tenha, é um grande perigo para a tua gestão financeira ali em si, para você entender aonde vai cada centavo que você tem, que você ganha, que você faz todos os dias. E o quarto, que acaba sendo um perigo se você não analisar, é não ter ali a linha de raciocínio de esse investimento que eu estou fazendo, ele é para médio ou longo prazo? E por que eu não citei curto prazo? Eu acredito que investimentos, eles não são para curto prazo. Se você queira fazer algo num período de curto prazo com o seu dinheiro, deixe em uma caixinha de banco ali, ele vai render, não vai ter uma rentabilidade tão boa,
mas não vai deixar de ter algum tipo de rentabilidade. Então, deixe algo que seja para curto prazo em uma caixinha de banco, mas foque nos investimentos para médio e longo prazo, ou seja, de 3 anos em diante, e não para menos que isso. Por quê? A mágica dos juros compostos, ela acontece quando você vai passando dos anos ali, a qual chega a um ponto que o que você injeta ali para os seus investimentos e o rendimento que você tem sobressai ao quanto você colocou ali todos os meses. Então, recapitulando, tenha um planejamento financeiro mensal para que você entenda as despesas fixas, variáveis, para onde vai os investimentos, oportunidade ou emergência. Não deixe os teus investimentos na mão do especialista, porque você acaba se abstendo de aprender e trazer mais conhecimento e aprender a escolher qual ativo você quer ter na tua carteira. Terceiro, não diversifique logo de início. Busque no máximo 2 ativos e estude, se aprofunde, se aprimore nesses 2 ativos, para aí sim depois você ir passando para outros ativos que você acha ideal para a sua carteira, de acordo com os teus objetivos de médio e longo prazo. E o quarto estude sobre cada um deles para que você consiga se aprimorar ao longo dessa jornada. E é isso, pessoal. Se esse vídeo ele agregou valor na sua vida, eu te convido a vir fazer parte do canal e até o próximo vídeo por aqui. Tchau, tchau.